Futebol às 5. Olá, sejam bem-vindos uma vez mais ao Chá e Futebol às 5. Hoje recebemos um dos mentores deste programa. Ele é treinador profissional de futebol, assumiu o comando técnico da equipa feminina do Valadares Gaia Futebol Clube no desenrolar do campeonato e conseguiu assegurar a manutenção. Bem-vindo uma vez mais, Daniel Pacheco, uma vez mais aqui ao nosso Atleta Canal. E deixa-me começar então por esta história, que acho que é muito interessante para os nossos telespectadores lá em casa saberem. Tu recebeste o cartão branco no desenrolar da época. Fala-nos um bocadinho desse episódio, porque acho que é de valorizar. Não é todos os dias que toda a gente recebe o cartão branco. Sim. Basicamente o que aconteceu, e antes de mais agradecer imenso o convite, é uma casa que me diz muito e que me há de dizer sempre muito e venho sempre com muito agrado cá ao Atleta Canal. Era um jogo da Taça de Portugal em que o adversário já tinha esgotado as substituições, tiveram a lesão da guarda-redes e estavam a jogar com 10 e eu achei por bem, porque nem pensei que aquele poderia dar um cartão branco ou o que quer que seja, não pensei em nada disso. Retirei uma jogadora de campo e a árbitra mostrou-me o cartão branco, isso foi em janeiro. A verdade é que eu nunca mais me lembrei daquilo, nunca mais pensei daquilo, também não houve destaque absolutamente nenhum àquilo, aquilo para mim aconteceu, já tinha passado, e no último jogo em casa a Federação fez a homenagem com a Associação de Futebol do Porto e antes do início do jogo da Liga BPI fizeram a passagem simbólica do cartão e a placa do cartão branco, que depois teve repercussão mediática, mas honestamente, isto a ser muito sincero, eu não pensei minimamente naquilo, aquilo parecia-me o mais correto a fazer e não estava sequer preocupado se ia ter cartão branco ou se não ia, porque acho que com esse intuito. Sim, acho que os valores no futebol devem estar acima dessas coisas e tem que ser uma coisa normal. Estranho é nós vivermos numa sociedade que dá relevo a isso, mas pronto. Algo que devia ser sempre assim. Sim, devia ser inato, porque nós ouvimos um treinador muito conceituado a dizer o fair play é uma treta, e ele devia dizer o fair play para mim é uma treta, porque não pode meter toda a gente que está no futebol no mesmo saco. Exatamente. Mas pronto, é a sociedade que vivemos, em que onde para ganhar vale tudo, mas eu não me revejo nisso e, portanto... Fizeste o que achavas que devias claro fazer, sim, não sim. com e faria novamente, mesmo sem receber cartão branco, absolutamente nenhum. Também já me perguntaram como é que seria se estivesses numa final, num jogo decisivo, em que isso acontecesse, retiravas a jogadora. Eu tenho muita dificuldade, porque é sempre a pergunta que se coloca, como é que seria se estivesse num jogo decisivo, se estivesse empatado, se precisasse da vitória, se estivesse a perder e precisasse do empate. Eu tenho muita dificuldade para responder a isso, porque não sei o que é que estaria a viver no momento, e o futebol é um jogo de emoções e portanto, a gente nunca sabe como é que iria reagir. Mas isso também é uma pergunta injusta, porque em vez de estarmos a realçar o teu ato, não é? O teu feito, já estamos a ir buscar aí uma pequena polémica. Sim, isto foram amigos para se meter comigo, a dizer e tal, estavas a ganhar, o jogo estava confortável, só fizeste isso por causa disso. Essencialmente treinadores amigos que me perguntaram, mas na realidade até é uma pergunta que faz sentido. E depois eu coloquei-me a mim mesmo, será que eu faria? Não faço a mínima ideia. Porque... Sim, mas faz sentido, mas eu também não concordo muito com isso. Eu acho que devemos valorizar a atitude e não ir atrás da pequena... Espicaçar um bocadinho. A realidade é que eu fiz sem pensar em nada. Exatamente. Eu chamei uma jogadora, disse-lhe para ela sentar no banco e fiz sem pensar em absolutamente nada. Em condições iguais às equipas. E para nós ficarmos em condições iguais, sim. Muito bem. Vamos fazer aqui um apanhado da tua carreira, só para as pessoas que ainda te estão a ver pela primeira vez. Tu já és conhecido cá na casa, mas poderemos ter alguns subscritores que ainda não te conhecem. Eu queria que fizesses só aqui um pequeno apanhado do teu percurso da treinadora até agora. Nem sempre estiveste ligado ao futebol feminino. Não. Aliás, o futebol feminino é mais ou menos recente na minha carreira. Eu começo quer dizer, tenho uma passagem pelo Santiago de Mascotelos com o Sub-17, com o Miguel, mas sei lá, eu acho que nem contabilizo isso.
Mais a sério estive no Figueiredo, também com o Sub-17, o Figueiredo de Braga, onde estive com um amigo a trabalhar o Sub-17. Depois o CCD Santa Eulália tinha subido da segunda divisão distrital de Sub-17 para a primeira e convidou-me para assumir o Sub-17. Era uma equipa que normalmente subia e descia, portanto havia ali, eles queriam mais estabilidade. Sim, queriam estabilidade, queriam manter a equipa. Fomos bastante felizes lá. Conseguimos manter a equipa. Depois, no ano seguinte, o presidente convida para ser coordenador técnico do Santa Eulália e também continuar a ser o treinador do Sub-17, e assim foi. Depois surge o convite do Taipas também para o Sub-17, também uma divisão acima, na divisão de honra. Portanto, eu adoro desafios, aceitei o desafio. E o Taipas estava no Campeonato de Portugal, na altura, os séniores, e o treinador e o seu adjunto viam algum trabalho que nós fazíamos com o Sub-17 e faz o convite para, no ano seguinte, para ir para a equipa sénior como adjunto. E estive lá, e eu diria que nesses 3, 4 meses que passei nos séniores do Clube Caçadores das Taipas, foi, sem dúvida, os 4 meses em que eu mais aprendi, numa das minhas maiores lacunas enquanto treinador, porque trabalhei com um mestre de organização defensiva, com o Mr. Zé Augusto, e aprendi imenso. E depois chegou ali a um período onde eu já sentia que já tinha retirado tudo o que poderia, e vou com o Mr. Carvalho, faz-me o convite de ir com ele para o Lousada, isto na mesma época. Eu aceito, porque também quero ver coisas novas, vou para a Lousada, exatamente, também. E depois é a elite da F-Porto, ver ali como é que se trabalhava ali naquela zona, e principalmente na elite da F-Porto, que é altamente competitiva, muito competitiva, bastante competitiva. Só que as coisas não correram nada de especial ao Mr. Carvalho, ele decide sair, e inevitavelmente eu saio com ele, não havia outra forma de estar. E depois estou em casa, passado uma semana aparece o Vitória a fazer a proposta para assumir a equipa sénior feminina. A primeira reação... Foi nesse momento que tiveste o primeiro contacto com o futebol conhecia feminino? Zero do futebol feminino, e a primeira reação foi não quero, mas deixa-me lá ver isto. E tive uma reunião com o Vitória explicou-me o que é que pretendia naquele ano, que era basicamente reorganizar ou organizar o futebol feminino do Vitória. Aceitei, e foi uma agradável surpresa. Importa dizer que fizemos um trabalho muito grande de envio de e-mails, porque há muita pouca documentação sobre futebol feminino a nível mundial, como é que se comporta a mulher a jogar futebol, quais são os problemas que a mulher tem a jogar futebol, que é completamente diferente do homem, e há poucos artigos científicos sobre a mulher no futebol. Felizmente recebemos respostas de algumas federações do mundo, da América do Sul, da Ásia, da Europa, evidentemente, e apaixonei-me pelo futebol feminino. Sim, isso é um lado muito importante, não é? Sim. Porque lá está, porque é preciso perceber um bocadinho como é que funciona, porque não somos iguais. É completamente diferente. Exatamente. É completamente diferente. Tem que haver adaptações para o futebol feminino. Sim, eu diria que a principal diferença é a prevenção de lesões. A mulher tem muito mais lesões, tem muito mais lesões do que o homem, tem a ver com a sua fisionomia, e o trabalho de prevenção de lesões tem que ser muito mais rigoroso do que é no masculino. E pronto, como estava a dizer, faço esse trabalho de 6 meses no Vitória, porque depois supostamente o Vitória iria investir na sua equipa feminina.
Depois entra um diretor novo, traz a informação que afinal o Vitória não tinha grandes hipóteses, depois veio também em ano de Covid. Claro, houve ali, lá está, Sim. tudo parou, não é? Sim, Mas parou vamos, tudo. vamos avançar então para o momento em que surgiu o convite para ingressares no Valadares. Como é que surgiu esse convite? Eu já chego lá, porque isto é muito engraçado. Queres contextualizar? Sim, e as pessoas vão perceber um bocado. Porque quando saio do Vitória, portanto, ao início da nova época, eu estou sem clube e houve alguns clubes daqui da nossa região, clubes da Pro Nacional, clubes da Honra, que demonstraram interesse em eu trabalhar lá e ficavam muito chocados quando a resposta era não, que eu só queria futebol feminino e não percebiam como é que alguém conseguia dizer que não a um clube da Pro Nacional, como chegou a acontecer. Isto é, para alguém que está sem clube, dizer que não a um clube da Pro Nacional, para os clubes da Pro Nacional, era algo inimaginável. Mas na realidade era. E eu sou amigo de muitos presidentes da Pro Nacional, conheço muitos treinadores, muita gente que trabalha na Pro Nacional, na Honra, e causou sempre imensa confusão como é que eu recusava convites da Pro Nacional. E a coisa é muito simples, e ter esta oportunidade de explicar aqui é muito simples. Sim, eu não quero mais futebol masculino. Okay? É uma decisão. É uma decisão, porque é verdade que fiz o estágio com o João Pedro Coelho no Pavidei, na Liga 3, que foi estratégia minha para perceber, porque admiro muito o trabalho do João Pedro Coelho, acho um treinador excepcional e queria ver de perto como é que ele trabalhava. E como não tinha clube, era uma oportunidade única. Querias ver um bocadinho daquele conhecimento. Exatamente, e ter a oportunidade de trabalhar com ele e ver de perto o trabalho dele e do professor Fábio, que é fantástico, o adjunto do João Pedro Coelho, ter essa oportunidade era uma oportunidade única e por isso eu agarrei essa oportunidade, trabalhei com ele, à espera que o telefone tocasse, a coisa era muito clara para ele sabia que a qualquer momento eu podia sair e felizmente foi o que se veio a verificar. E aparece o convite do Valadares e é um histórico do futebol feminino, Liga BPI, não há como dizer que não. Primeira Liga. Exatamente. E portanto não há como dizer que não e pronto. E fomos com tudo. Qual é que foi o sentimento mais presente em ti quando recebeste a chamada, aquele convite que tu já tanto ansiavas? Sim, eu trabalho com o Ricardo Rissa Pinto e ele quando nós já tínhamos tido 2 abordagens da Liga BPI, aliás, quando saio do Vitória tenho imensas abordagens, quer da terceira, quer da segunda, e ele definiu logo que só iríamos para a Liga BPI, que era melhor estarmos sem nada do que nos metermos na segunda ou na primeira, aguardar pela Liga BPI, porque o trabalho que foi feito no Vitória e os números do Vitória, falavam por si. Sim, ele achava que era suficiente. Tivemos 2 abordagens da Liga BPI que acabaram por não se concretizar, um processo normal, e ele quando me liga era mais uma hipótese a dizer que o Valadares tinha interesse em reunir-nos para conversarmos, sendo um histórico do futebol feminino e a visão que eu tinha do Valadares, enfim, deu-se ali aquela sensação de vamos dar o nosso melhor porque esta é uma oportunidade única e foi isso que fizemos. E em que estado anímico é que encontraste a equipa? Porque tu chegaste a meio da época. O projeto e aquela equipa foi pensada para ir para o apuramento de campeão. E como é evidente, uma equipa que é preparada para ir para o apuramento de campeão e cai na fase de manutenção, como é evidente, elas não estão felizes. E as jogadoras não estavam felizes, estavam mortas, entre aspas, emocionalmente. Tiveste que fazer ali um trabalho de recuperação. É curioso, nós entramos a uma quinta-feira, demos 2 treinos e tínhamos um jogo de treino agendado, que não queríamos falhar com o compromisso, porque os outros clubes têm a preparação deles e estavam a contar com o Valadares e, como é evidente, eu, enquanto treinador,
Disse ok, fazemos o jogo de treino. Foi um jogo que correu horrivelmente mal, mesmo muito mal, porque a equipa estava morta. Eu, por mim, terminava aquele jogo para ir aos 60 minutos, mas o treinador adversário achou por bem não o fazer e tinha o trabalho dele para fazer e, portanto, tivemos que cumprir. Mas saio desse jogo, faço uma chamada ao presidente a dizer que precisava urgente de um estágio com a equipe. O clube acedeu ao nosso pedido, deu-nos um estágio em que nós não tivemos bola. Basicamente era trabalhar aspectos emocionais da equipa, muito team building, muito trabalho emocional com a equipa para depois começarmos a trabalhar no terreno e a equipa estar... Construir o espírito de grupo. Sim. Construir o espírito de grupo, levantar-lhes um bocadinho a moral, mostrar-lhes, porque mostramos muitos vídeos, mostrar ao que vínhamos, quais eram as ideias que nós queríamos meter no grupo. E fomos muito felizes porque tivemos uma resposta do grupo de trabalho fantástica naquilo que é o entendimento daquilo que nós queríamos fazer, daquilo que nós queríamos construir, porque nós chegamos, elas trabalhavam 4 vezes por semana, alternámos logo isso, passamos a treinar todos os dias, de repente chegam pessoas novas com uma exigência altíssima, que não quer dizer que elas não tivessem, eu Mas estou a falar ali o paradigma. Exatamente, e elas deram sempre respostas muito capazes e respostas muito competentes àquilo que nós pretendíamos fazer com elas, e elas são as principais obreiras do grande feito que o clube teve, portanto, porque nós podemos ter aqui muitas conversas sobre futebol e falar muito sobre futebol. Se o grupo de trabalho não quiser e não quiser, ninguém consegue. Ninguém consegue, nenhum treinador consegue. Exato. Ou seja, essa foi a tua principal adversidade que encontraste ao chegar à equipa a meio da época? Sim, nós estávamos a contar. Nós estávamos a contar um bocado com isso. E depois também houve uma alteração ali muito grande naquilo que era o plantel. Nós tivemos saídas de 6 jogadoras, entraram 6 jogadoras novas, de nacionalidades diferentes, a falar línguas diferentes, e era preciso ali, com a exceção de uma jogadora, e era preciso ali... As 4 americanas, 2 atletas de Canadá, uma romena... Sim, a romena já não estava. Já não estava. Certo. Uma brasileira e era isso. Lá está. Isso também é preciso fazer aquele trabalho de adaptação também, de integração na cultura. Sim, sim. Em muitos aspectos. Nós tivemos o caso também por causa do Covid, uma jogadora que chega uma quinta-feira à noite depois de 10 horas de viagem. Quem chegava de viagens longas, nós dávamos sempre um treino de recuperação para combater o jet lag. Faz um treino de recuperação, 30 minutos, coisa que o valha, individual, vai para casa, dorme, na sexta-feira trabalha bolas paradas e vai para o jogo no sábado. Era média defensiva, vai para o jogo no sábado e tem que ser titular e tem que jogar a defesa central, porque nós estávamos com muitos casos de Covid no grupo. E era preciso trabalhar essas questões todas, explicar. Foi ali um trabalho muito grande por parte de toda a equipa técnica que me acompanhou, que fez um trabalho fantástico com o grupo, porque não era fácil. Nós a querer passar as ideias, querer trabalhar a parte emocional delas e ter, por outro lado, tanta jogadora nova. E lá está, estavas a preparar os treinos, a equipa, e logo a seguir tinha jogo. Ou seja, o treino também não tinhas assim tanto tempo. Sim, quando nós entramos ali numa fase em que o campeonato parou e nós tínhamos 3 semanas para trabalhar. Não foi bem uma pré-época, mas quase. Nós aproveitámos este tempo. Sim. Aliás, até chegamos ao primeiro jogo, que se calhar é o jogo em que a equipa dá uma resposta menos. Ganhámos 1-0, mas a equipa não criou tantas oportunidades como criou no resto do campeonato, porque sentíamos a equipa cansada. Houve aquele período de habituação à nossa forma de trabalhar. Depois nós estávamos a dar cargas porque sentíamos, e para a nossa ideia de jogo, que a equipa precisava de mais disponibilidade física, precisava de ser mais intensa, e foi tudo uma adaptação da equipa a nós, que só um grupo mesmo... Só vivendo aquela experiência. E só um grupo fantástico é que era capaz de aceitar isto tudo. Porque nós mudámos uma série de coisas e
E era preciso realmente elas estarem muito disponíveis mentalmente para o aceitar. Ou seja, tu conseguir a manutenção foi uma tarefa árdua? Sentiste que foi o grande concretizado ao objetivo? Foi mesmo esse? Foi uma equipa que queria estar na fase de apuramento e depois estava na fase a lutar pela sobrevivência na Primeira Liga. E depois com os concorrentes diretos a investirem imenso. As pessoas, quem não acompanha o futebol feminino não sabe a grandeza dos investimentos que ocorrem atualmente no futebol feminino em Portugal. Estamos a falar de orçamentos, alguns superiores, mesmo nestas equipas de fase de manutenção, alguns orçamentos superiores ao Campeonato de Portugal. Isso ronda que valores, mais ou menos? Tens ideia? Consegues dar um número em concreto? Acima de 200 mil. Portanto, sei lá, no Valadares nós temos 7, 8 jogadoras profissionais, portanto, que só fazem aquilo. Por acaso era uma pergunta que eu já tinha mais à frente. E as pessoas lá em casa às vezes não têm muito essa noção, mas estamos a falar já de um patamar de exigência altíssimo, parte do clube com a equipa técnica, como é evidente, e como tal, porque o seguinte, da equipa técnica com as jogadoras, não há volta a dar. Mas do outro lado havia outras equipas que queriam também isto, e portanto estamos a falar da fase de manutenção mais difícil da história da Liga, BPI. porque eram 8 equipas, só 2 é que se safavam, por assim dizer, não é? Exatamente, só 2 é que se safavam e o resto ia disputar um play-off, que está a decorrer agora, começou esta semana, que somavam a 3 equipas da segunda Liga, portanto 8 equipas, e só uma é que garante, isto é, era fundamental garantirmos os 2 primeiros lugares. E para garantirmos os 2 primeiros lugares, nós sabíamos, porque fizemos esse estudo antes, sabíamos que provavelmente isto tem 14 jogos, 7 vitórias não chegariam, 8 vitórias não chegariam, 9 vitórias não chegariam, 10 vitórias não chegariam. 10 vitórias nós estávamos com dúvidas, poderia chegar. Depois veio-se a verificar que afinal não chegar. Isto em 14 jogos e, portanto, de repente... É ali bastante pressão, sim, não é? de repente, a lidar. É imaginar uma equipa que teve uma vitória em 7 jogos e de repente tem que ganhar semana após semana. E nós sabemos, eu vi há pouco tempo na televisão um treinador conceituado dizer que preparar uma equipa todas as semanas para ganhar é extremamente complicado, porque quando se anda ali a meio da tabela, perde-se um jogo, ganha-se outro, empata-se e a coisa vai andando, anda tudo bem. Semana após semana, ter que ganhar, saber que não se pode escorregar em lado nenhum porque os outros não estão a escorregar e, portanto, isto era uma luta a 4 dentro do campeonato, aquilo partiu muito cedo, era uma luta a 4 e nós sabíamos que não podíamos escorregar, acabámos com mais 6 pontos do que o terceiro, mas na última jornada podíamos ter ficado em terceiro, porque fomos à casa deles e fomos com 3 pontos de vantagem, com vantagem de um golo no confronto direto e se perdêssemos por 2-0 ficávamos em terceiro lugar e, portanto, foi um campeonato muito exigente a nível emocional, mesmo muito exigente a nível emocional, principalmente para elas, porque cada exercício de treino havia competição, cada treino, tudo era competição dentro daquele grupo, porque tinha que ser assim, nós tínhamos que incutir esses valores de aqui só és feliz se ganhas, e isso também se faz em treino. E elas deram sempre respostas muito interessantes. Exatamente. Agora também falaste na questão dos orçamentos, eu acho importante também colocar esta questão, que é como é que é competir com estruturas fortíssimas, como por exemplo o Braga, o Sporting, o Benfica, o Famalicão. Vocês sentem muito essa diferença? É uma questão muito falada no futebol feminino e depois os resultados também mostram ali a gap que existe entre... Nesta Liga BPI eram 16 equipas e havia ali uma gap entre as 12 e as 4. Como acontece no masculino. Essas questões fazem-me sempre muita confusão, porque mesmo no feminino fala-se muito. Mas o masculino é igual. No masculino é igual. Portanto, temos equipas com orçamento de 100 milhões e temos equipas com orçamento de 20 milhões. É o que é, na nossa primeira liga. No feminino não é diferente, é igual. Agora, nós vemos resultados mais volumosos das equipas grandes com as chamadas pequenas e médias,
porque há quem defenda no futebol feminino que é a diferença entre a qualidade das jogadoras. Eu não vou por aí. Como não tive a oportunidade de jogar contra essas equipas grandes, só tive um jogo contra o Sporting, fora, e perdemos 1-0 aos 78, um gol de bola parada. A treinadora tinha dado descanso, a Mariana tinha dado descanso a 4 jogadoras e teve que as meter e só marcou o gol de bola parada. Portanto, eu acho que é tudo uma questão de visão. É evidente que eu não vou, mas isso, e ainda há pouco fiz referência a isso, até vou escolher um treinador que conheço e que gosto, para dar um exemplo. O Aroca não vai jogar na casa do Sporting, na Liga Masculina, de olhos nos olhos. Questão de estratégia. Exatamente, e portanto foi o que nós fizemos, fomos jogar ao Sporting, defender bem, meter umas transições, tivemos ali 2 momentos em que podíamos ter feito 1-0 e se calhar se fazemos 1-0, fechámos a tenda e não deixámos ninguém entrar e se calhar ganhávamos o jogo e fazíamos quase história. Isto numa equipa como o Sporting que fora os jogos contra essas 3 equipas restantes, o Benfica, o Braga e o Famalicão, tinha dado 8-0, 8-0, 6-0, 5-0 contra as equipas médias. Mesmo ao Famalicão, não é? Porque o Famalicão também está lá em cima, no pole position também. Não, mas ao Famalicão não consegue ter essa diferença. Mas contra as equipas do patamar do Valadares, tinha dado goleada a toda a gente e connosco sentiu muitas dificuldades porque nós reconhecemos as nossas fraquezas e montamos a estratégia para ganhar o jogo, mas ganhar um jogo que não estávamos habituados a jogar, um jogo em que passámos mais tempo sem bola, o que é perfeitamente natural. Como é que vês o desenvolvimento do futebol feminino? Achas que veio para ficar e cada vez mais crescer? Não, isso não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. São os sinais que vêm em todo o mundo. Nós temos N de exemplos de uma jogadora no Chelsea que assina e durante 3 meses vende mais camisolas que todos os jogadores do Chelsea juntos. Sei lá, a jogadora... É um bom exemplo. É um bom exemplo. E eu não percebo como é que comercialmente em Portugal não se aproveita a mulher para vender, exatamente. Vemos o caso dos Estados Unidos, em que as mulheres já recebem tanto como os homens na seleção. Enfim, há N de exemplos espalhados pelo mundo de que prova que o futebol feminino vem para ficar. Agora, também é verdade que se cria um bocado a narrativa de que em Portugal que nós estamos numa evolução toda fantástica, que é tudo rosas. Sim, estamos melhores, contudo, eu acho que nós não estamos a acompanhar a evolução da própria jogadora. Acho que a jogadora está num patamar superior do que o resto todo. E quando digo o resto todo, digo treinadores, dirigentes, clube, tudo. Isto é, nós temos jogadoras já num patamar altíssimo e o resto não está a acompanhar. E, portanto, eu não alinho muito nesse diapasão de que o futebol feminino em Portugal está fantástico, isto é só rosas, porque eu acho que com o que temos que deveríamos fazer muito mais. Exatamente. Agora vamos ficar um bocadinho mais na tua equipa. Qual é que achas que foi o ponto forte da tua equipa? Aquele que tu achas que tens que destacar? Sim. O clique ou mesmo o ponto forte que achas que foi essencial? O clique dá-se precisamente nesse jogo contra o Sporting. Porque nós tivemos ali 2 momentos em que realmente um deles, a guarda-redes, defende por instinto. E quando chegamos ao balneário, a equipa estava completamente frustrada e mentalmente elas começaram a acreditar de uma forma cega no trabalho que nós fazíamos e eu acho que esse foi o momento. Curiosamente, só perdemos 3 vezes durante todo o nosso percurso e o clique foi precisamente num jogo extremamente difícil. Num jogo extremamente difícil, numa derrota. E mal entramos no balneário para falar com elas, a capitã levanta-se e diz ao mister, nós íamos ganhar aqui. Portanto, elas sentiram que era possível ganhar ao Sporting, o que é quase notícia de primeira página quando acontece uma equipa de um patamar como o Valadares
ir ao Sporting ganhar. E por isso, a partir daí, elas começaram Ter mais confiança em si mesmo. eu não diria, não, começaram a acreditar ainda mais no trabalho que estava a ser Vocês estavam a realizado. Sim, sim. Esse é um momento de grande viragem. O momento mais importante para mim pessoalmente, porque isto é muita opinião da equipa técnica, a equipa técnica acha que o jogo contra o Sporting foi um momento mesmo de clique, e deixa-me fazer este parênteses porque é muito importante. Eu posso não ser um treinador extraordinário, acho que ainda tenho muita coisa para provar, mas tenho muita sorte a escolher as pessoas. Fui buscar o João Couto à Sub-19 do Braga, o Diogo trabalhava com o João Pedro Coelho no FAF, também ele alinhou nesta aventura, portanto trabalhava de manhã no FAF e à noite connosco em Baladares. Fui buscar o próprio Ivo já a posterior, que era operador físico, e são pessoas que embarcaram nisto e que se calhar trabalhavam, sem exagero, umas 6, 8 horas por dia na preparação de tudo, porque nós levávamos tudo ao detalhe e eu tinha que fazer esta referência. Na minha opinião, ali o momento-chave é precisamente o estágio, porque nós aí tivemos muito tempo com elas, a explicar a nossa ideia de jogo, o que é que nós pretendíamos fazer, como é que nós queríamos atacar, como é que queríamos defender, tudo. Depois as ações de team building, eu acho que foi aí que nós agarramos o grupo e foi a partir daí que... Conquistaram. Exatamente. Qual é que foi o jogo que tu sentiste que a equipa colocou em prática o teu plano na perfeição? Tens memória? Tenho, claro. Eu diria que mesmo pôr em prática o plano de jogo, nós para todos os jogos mostrávamos o plano de jogo antes da palestra. Eu diria contra o Barzinho em casa, porque foi o segundo jogo, o primeiro jogo menos conseguido, e nós... Mas se calhar estava a ser injusto. Talvez o de Sporting, sim, talvez o de Sporting, mas esse de Barzinho a mim também me marcou, porque o Barzinho é uma equipa muito intensa, com muitas jogadoras jovens, correm muito. Eu dizia-lhes isto no balneário: o Barzinho é uma equipa que corre muito. Era plano de jogo marcar relativamente cedo e depois tentar ferir o Barzinho com o seu próprio menino. Portanto, estarmos organizados e apostarmos muito naquilo que eram as transições. Esse jogo ficou ligeiro, mas se ele ficasse 5 ou 6-0 não era um escândalo, porque a equipa meteu imensas transições com um imenso perigo e via-se completamente a equipa estruturada nós sem bola. Hoje posso lhe dizer, ficávamos muito organizados em 4-1, 4-1 e a equipa olhava-se para aquilo e via-se as linhas completamente definidas, elas sabiam quando é que tinham que pressionar, quem é que tinham que pressionar, porque nós tínhamos especificado as jogadoras e zonas de terreno onde elas tinham que pressionar, de resto elas não podiam saltar. No jogo contra o Sporting, foi uma análise muito grande feita pelo Diogo na forma de jogar do Sporting, e nós conseguimos convencer as jogadoras que se elas cumprissem aquele plano de jogo, que o Sporting não ia ter soluções para nos contornar a vossa para nos ferir e que nos ia dar muitas vezes a bola direta para a guarda-redes, na busca da profundidade, porque nós jogamos com a linha baixa, em média baixa, jogamos com a linha baixa. E foi o que aconteceu, e aí elas também tiveram um comportamento verdadeiramente incrível, porque havia alturas em que nós fazíamos linha de 5, aquilo transformava-se em linha de 4, depois transformava-se em linha de 6, e havia ali momentos específicos que elas tinham que saber quando é que tinham que se ajustar, e elas cumpriram isso na perfeição, e só mesmo de bola parada é que o Sporting conseguiu entrar lá dentro. Perfeito. Qual é que é o ADN que tu pretendes sempre passar à tua equipa? Tens assim alguns valores que achas mesmo essenciais e que gostas sempre de realçar e de implementar nas tuas equipas? Sim, eu sou extremamente exigente em treino, e eu diria que uma jogadora
que não tenha alguns valores de equipa que vá sentir muitas dificuldades comigo. É evidente que todas as jogadoras têm direito a ter azia, é evidente. Quando tiro uma jogadora não estou à espera que ela saia contente, Claro. Nem eu estou contente, portanto. Quando uma jogadora não vai para o banco, é evidente que eu não estou à espera que ela esteja feliz, mas que não esteja feliz durante um determinado período de tempo, porque depois eu já não entendo. É normal aquela frustração inicial. Exatamente, mas é normal, é a pensar coisa na mais equipa. normal do mundo, mas quando ela sabe que vai para o banco, e curiosamente a trabalhar comigo até sabe, ali por volta da quinta-feira, as jogadoras, na minha forma de trabalhar, normalmente, na quinta, sexta-feira já sabem quem é que vai jogar. Sentem no treino, sentem na preparação, porque eu treino para jogar, não entro noutras Preparas falácias. os jogos. Treino para jogar. E nem entro nas falácias que eu ouço alguns treinadores a dizer, eu treino mesmo para jogar. E elas estão lá e percebem quem é que vai jogar, quem é que não vai jogar. Porque para mim também é importante que elas tenham essa preparação mental e essa preparação mental para o jogo. Se preparem. Não é? E eu admito que no treino de quinta-feira que elas tenham ali um período de 10 minutos meias frustradas, mas que depois deem a resposta no treino, até para provarem que eu estou enganado em primeira instância. Mas quando vejo jogadoras que estão muito focadas no eu, não lido muito bem com isso e são jogadores que vão sentir sempre muitas dificuldades. E isso há em todos os plantéis, é inevitável. Claro, é perfeitamente normal. Sim. Tu tens algum modelo de jogo que gostes particularmente ou adaptas consoante a equipa que tens? É muito mediante as características. Eu acho que já joguei em quase todos os sistemas. Honestamente, já joguei em 3-4-3, o famoso 3-4-3 que agora está muito em voga. Já joguei em 4-1-3-2, já joguei em 4-2-3-1, já, sei lá. Depende muito das características das jogadoras que tenho. Já joguei com extremos por fora, extremos por dentro, laterais por dentro, laterais por fora. Eu acho que varia muito e aliás, esse trabalho no Valadares é muito rico por aí, porque nós fomos trabalhando e à medida que elas iam dando respostas capazes, porque nós entramos com uma ideia muito fixa do que é que queríamos, porque era importante dar-lhes referências e elas saberem na perfeição que se a bola estivesse no lado esquerdo, nós queríamos que a lateral esquerda apoiasse o ataque, queríamos que as centrais tivessem um determinado comportamento, que a média defensiva tivesse um determinado comportamento. E quando cimentamos aquilo, começamos a reparar que se calhar era preciso acrescentar algumas coisas, começamos a pedir para definir se a extrema estava por fora, ela podia ir por dentro, enfim, essas coisas todas. E acabamos com uma variabilidade muito grande. Muitas soluções. Elas tinham uma série de recursos que era possível fazer e acabamos com coisas fabulosas, com jogadas em organização ofensiva de 3 minutos e 40 e tal segundos, sempre com a bola a passar pelos 3 corredores, a passar pelos 3 corredores 2 e 3 vezes e isso são coisas que, quando acontecem, a nós treinadores nos deixam muito felizes mas na realidade é tudo mérito delas. Elas é que foram capazes de, ok, chegamos a este patamar e nós tentamos acrescentar mais algumas coisas e elas deram respostas positivas e tiveram a capacidade de interpretar e depois começaram a perceber quando as equipas vinham, porque depois houve ali um período, talvez a partir da terceira, quarta jornada, começamos a jogar contra equipas com blocos baixos. E era a vossa capacidade. Exatamente, e era preciso adaptar ali o nosso jogo a essas equipas e pronto, e nós tivemos muita sorte com o grupo de trabalho que apanhámos, porque foi sempre capaz de dar a volta a tudo. Exatamente, todas as resolver os problemas que iam acontecendo durante o jogo. Agora gosto de fazer sempre esta questão aos treinadores. Tu preferes ganhar 4-3 ou 1-0? 1-0. 1-0. Solidamente defensivo. Sim. Aliás, se fores ver os resultados, vês 1-0, 1-0, 2-1, muitos, porque... E já pensei de forma diferente, assumo, e foi essa a evolução que eu fiz enquanto treinador. Agora interessa muito mais ter uma equipa organizada,
do que ter uma equipa quase suicida, que era assim que eu trabalhava na formação. Kamikaze. Basicamente preocupava-me com a organização ofensiva e depois a defesa logo se vê. E agora tenho uma ideia completamente diferente e organizo a equipa de uma forma completamente diferente. E gosto essencialmente de uma equipa que consegue perceber os momentos do jogo, perceber os momentos em que está, se acelera, se trava, se mete gelo, se não mete, tudo. Gosto de uma equipa plena dentro da minha ideia, não é? Porque isto haverá outras completamente diferentes e também muito capazes. Quais é que são as características que mais aprecias num treinador? Isso é uma pergunta com rasteiro, não é? É uma pergunta muito difícil. Eu admiro treinadores que têm relação chegada com os treinadores, porque me revejo nesse tipo de liderança, porque acho que ela faz todo sentido. Revejo-me muito nisso e acho que hoje em dia um treinador completo é alguém que domina muito bem a comunicação com o seu grupo de trabalho. Diria muito por aí. Comunicação forte, não é? Espírito do grupo, Sim, saber liderar a sim, equipa, sim, o grupo. Sim, porque se nós pensarmos, não há muita coisa escondida. Há muita coisa ainda para inventar no futebol, mas não há muita coisa escondida no futebol, isto é. Mais para a esquerda, mais para a direita, nós acabamos todos por trabalhar mais ou menos da mesma forma, uns melhores, outros piores, mas será muito por aí. O que vai fazer a diferença depois é a liderança que se tem com os grupos. E eu, como já tive a oportunidade de ver muita gente a trabalhar, muita gente em primeiras ligas, gente altamente profissional, ver variadíssimos tipos de liderança, e depois também tem a ver um bocado com o meu passado, aquilo que eu fiz na vida. Acredito muito mais, mas é eu pessoalmente, acredito muito mais numa liderança partilhada quase, em que toda a gente se sente que é ouvida, com os respectivos limites, como é evidente, Claro. mas onde toda a gente sente que é ouvida e toda a gente sente que é percebida. Porque às vezes, e no futebol feminino se calhar acontece mais vezes, isso é muito importante, não é? Ouvir e escutar. É porque a mulher tem ali algumas necessidades específicas, a mulher gosta de ser entendida, o homem às vezes diz que se alixe e passa à frente, e na mulher isso não é tão automático. Às vezes ela tem mesmo que perceber e é importante nós termos essa preocupação de lhes explicar. Exatamente. E agora, para finalizar, Daniel, que já estamos na nossa hora. Já passou assim tanto tempo. E eu queria perceber qual é que é a tua grande meta como treinador, o teu objetivo. O meu objetivo enquanto treinador? Eu tenho o objetivo, porque eu não gosto muito da palavra de sonho, porque tenho um objetivo. Não sei se algum dia eu vou conseguir, sei que é difícil, é extremamente difícil, mas tenho o objetivo de trabalhar em Inglaterra, futebol feminino, friso, não quero nada com masculino. Tenho o objetivo de trabalhar no futebol feminino. Sim, sei que preciso de cimentar ainda mais o meu trabalho na Primeira Liga Feminina em Portugal. Depois poder pensar nos mercados internacionais, é isso que me passa pela cabeça, mas primeiro cimentar em Portugal, depois mercados internacionais, e gostava muito de chegar à primeira liga, exatamente, à primeira liga inglesa, porque é onde estão as melhores equipas, embora nós continuamos a ver o Lyon campeão europeu, sim, continuamos a ver o Barcelona muito forte, mas campeonato, sim, o Real Madrid ainda não está tão forte como deveria, mas eu acho que nos próximos anos vai estar ainda mais. Mas campeonato, visibilidade local, principalmente local. Inglaterra está uns furos acima, com muita gente em todos os jogos. Portanto, tem uma grande indústria. Nós recebemos o feedback do Barcelona, de ter mais de 90 mil pessoas a assistir aos jogos. Mas é um jogo. Mas é um jogo,
Há muita gente em Espanha a ver o futebol feminino, sem sombra de dúvida. Aquilo está montado uma verdadeira indústria em Espanha. A Inglaterra ainda está superior um bocadinho e, portanto, tenho esse desejo de conseguir um dia, não é esse desejo, esse objetivo de um dia conseguir chegar ao mercado inglês, sim. E agora, para finalizar, tenho a pergunta que é da praxe, mas tem que ser feita. Quem é que vais treinar na próxima época? Vais manter, Valadares? Ainda estamos em altura de festejos. Eu trabalho com o Ricardo Rissa Pinto, para mim o melhor gestor de carreiras desportivas, e por isso eu diria que é o trabalho dele. Eu limito-me a treinar. E o que tiver que acontecer, acontece. E ele disse-me no final do jogo contra o Oriense, que ele foi ver o jogo, e disse-me no final do jogo contra o Oriense: agora vais ter 2 semaninhas de férias, ainda só passou uma. Não penses no teu futuro, festeja, tu mereceste, festeja, saboreia. E daqui a 2 semanas nós conversamos, e portanto nem sequer perdi tempo ainda a pensar nisso. E depois também eu não sou aquele treinador e provei isso em agosto deste ano, em setembro deste ano, desta época, aliás. Eu não sou obcecado por estar no ativo. Eu consigo bem não estar no ativo, lido bem com isso. Tenho os meus objetivos, mas lido bem com isso, e portanto, se tiver que de repente estagiar, entre aspas, com um treinador qualquer porque quero aprender mais alguma coisa e estou sem clube, assim o farei, não estou nada preocupado com isso. Agrada-me muito mais chegar a um projeto, cumprir com os objetivos, e agora vamos ver o que acontece. Também nem sequer nos sentamos com o Valadares, nem sei o que é que vai acontecer. É como digo, nós tivemos uma grande festa no sábado passado, hoje é segunda-feira, ainda estamos em festejos, e por isso eu acho que nas próximas 2, 3 semanas que haverá fumo branco em relação a isso. Até lá não estou preocupado. Ok. Daniel, olha, muito obrigado por esta conversa. É um prazer, sempre um prazer aqui no nosso Atleta Canal. Faço questão de frisar isso, no nosso Atleta Canal. E para verem mais conteúdos como este, subscrevam o canal no YouTube do Atleta Canal e sigam as nossas redes sociais. Até breve.